Antes do preconceito, a desinformação. Esse é o grande ponto. Lá atrás, quando eu lancei a Doutor Cannabis, eu lancei com esse lema: a informação é o melhor remédio. O CBD, à época, inclusive aplicado no Brasil pelo professor Elisaldo Carlini, já falecido, em 12 crianças com epilepsia refratária, conseguiu controlar a epilepsia das 12 crianças. Todas as questões crônicas têm em geral um fundo inflamatório. E a cannabis tem um poder anti-inflamatório muito grande. Então, ela pode potencialmente ajudar a controlar os sintomas de doenças e dores crônicas. Nós fazemos um congresso, né, todos os anos, que foi virtual. Nos 2 últimos anos foram 26 mil participantes ao todo. E nós tivemos a presidente da Associação Carioca de Reumatologia, falando, inclusive, sobre o uso do CBD para artrite e artrose. Então, sim, com orientação médica pode ajudar. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Agora, hoje eu vou falar de cannabis, olha isso. Cannabis medicinal, evidentemente. Estou aqui esperando a Viviane Cedola. Aí ela. Tudo bem? Bom? Tudo bem, tudo bem. Prazer, obrigada Prazer. pelo convite, pelo espaço. Imagina, obrigada eu. Peraí que eu sempre aperto uns botões errados, tá? Fica calma que dá tudo certo depois. Vamos, eu vou também apertar meus botões aqui. Estou iluminada, vamos ver, para funcionar Vamos direito, conversar. né? Eu andei lendo sobre você, você criou uma plataforma digital, vê se eu entendi direito, que aproxima pacientes de médicos para tratamento à base de cannabis, porque há muito preconceito ainda, né? Sim, muito, muito, por todos os lados, né? Antes do preconceito, a desinformação. Esse é o grande ponto. Lá atrás, quando eu lancei a Doutor Cannabis, eu lancei com esse lema: a informação é o melhor remédio. Então, mais uma vez, é importante estar Com aqui, certeza. né, desse papo. Eu acredito nisso também. Porque aí você pode formar uma opinião se você sabe. Se você não sabe, você vai ser levado pelos outros, pelo Pronto. preconceito, pela opinião do vizinho. Não é legal. É verdade que serve para mais de 20 doenças? Olha, até mais, Leda, a história... Bom, eu não sou médica, tá? É importante sempre pontuar isso, né? Porque a gente acaba entrando em uma seara, mas, enfim, venho estudando esse tema há mais de 4 anos. O nosso corpo produz cannabis humana, são os endocannabinoides. Essa é a novidade, é isso que não é ensinado nas faculdades de medicina, porque é um tema relativamente novo, mas cercado de preconceito, que fez com que ele não caminhasse adiante como, enfim, quando se descobriu, por exemplo, a cortisona, né, os corticoides, no ano seguinte já eram medicamentos de muito sucesso. Agora, quando isolaram e sintetizaram CBD e THC, que são as 2 moléculas mais famosas da planta, o professor Rafael Meshulam, lá em Israel, esperava que acontecesse o mesmo, porque foi assim, o CBD à época, inclusive aplicado no Brasil pelo professor Elisaldo Carlini, já falecido, em 12 crianças com epilepsia refratária, conseguiu controlar a epilepsia das 12 crianças. Alterou com benefícios, não 100% de todas, mas melhorou em todas, o que é um super resultado. Então, ele esperava que aquilo se tornasse uma droga de muito sucesso. Droga no sentido mais medicinal da palavra, não é? E não foi o que aconteceu. Por quê? Por conta de estigma. Quando o CBD e THC foram isolados e sintetizados na década de 60, eles já eram proibidos, sem nem existir. Porque a planta e todos os seus derivados eram proibidos. E aí a gente fica naquela questão, né? Para regular melhor, precisa de mais pesquisa. Para conseguir pesquisar, precisa de melhor regulação. E o ovo e a galinha seguem aqui nessa disputa. O curioso nisso, complicado nisso, é que eu fiz durante quase 21 anos um programa na TVE, que depois virou TV Brasil, que chamava-se Sem Censura, e levei várias mães e vários pais de crianças com epilepsia que relatavam, provavam, explicavam como a criança melhorava, como ela não tinha ataques epiléticos, como quando tinha 20 passava a ter 1, as crises ficavam mais distantes uma da outra. Enfim, cansei de levantar essa bandeira e, pelo visto, eu não faço esse programa há quase 5 anos e não mudou muita coisa, né? Pois é. A regulação no Brasil é de 2015, né? Então, se o programa é de 5 anos, foi 2 anos antes que Não, isso... meu programa durou 21 anos, eu saí dele em
janeiro de 2017. Então, de janeiro Tá, de 2017 para cá, eu não toquei nesse assunto. Só que eu achei que isso tinha evoluído, porque eu nunca acho... É difícil você achar um profissional que que mães... Eu perdi o contato assim, com mães que podiam referendar, sabe? sim. Porque também é muito importante você entrevistar alguém que esteja realmente na campanha do bem, né? Que queira Claro. usar Que aquela sente na medicação pele, com né? seriedade, que tenha estudado aquilo. Então, quando eu vi essa nota sobre você, eu fiquei muito interessada por isso, para poder explicar isso. Em que pé a gente está? Há uma lei que permite, porque antigamente nem se permitia, né? Tinha que importar e tal. Hoje em dia já Então, pode comprar em algum lugar? não é uma resposta rápida nem curta, né? A Ah, lei fica que à se vontade. gostaria, vamos lá. Existe um projeto de lei, né? Mas o legislativo até aqui dá para dizer que se omitiu. A gente vê muita decisão judicial, então o judiciário legislando em benefício dos pacientes, autorizando ou determinando, né, que o governo ou secretarias de saúde paguem por esse tratamento a pacientes que não podem arcar com isso, ou inclusive determinando que pacientes podem cultivar para fazer o próprio medicamento, que é criticado por alguns médicos, tá? É muito difícil você conseguir, né, ter o óleo na quantidade exata em casa, mas Certo. o fato é que os advogados construíram uma tese em torno disso que quando você olha com atenção a Constituição, de fato ela se sustenta. As pessoas têm esse direito, têm o direito à saúde, ele é constitucional. E se está provado que a pessoa plantando em casa consegue melhorar a saúde dela, ela acaba conseguindo esse direito. Então a gente vê uma omissão do legislativo e o judiciário legislando. Mas o que acontece, você disse que em 2017 cobriu o tema, né? A gente tem uma resolução da Anvisa que a primeira foi assinada em 2015 que permite essa autorização excepcional para importação, como você conheceu. Então, médico prescreve, a Anvisa autoriza, o paciente pode importar. Isso era muito moroso e se tornou algo bem mais rápido e mais barato. Essa ainda é uma das vias, tá? Talvez uma das principais de acesso até hoje. É uma resolução da Anvisa. E a Anvisa atualizou essa resolução e também criou uma nova que permite que produtos à base de cannabis, então criou-se uma categoria nova que não é medicamento, mas tem que se tornar medicamento em um determinado prazo, período de tempo, acho que 5 anos, para que concluam todos os testes, ensaios clínicos, assim como se faz para vacina, não é? Que agora todo mundo entende um tanto, É. vão ter que fazer para esses produtos, mas eles já podem chegar às drogarias se cumprirem um rito processual muito parecido com aquele dos medicamentos, só que só sem os ensaios clínicos. E com isso, a gente tem já mais de 10 produtos aprovados que estão chegando às drogarias, né? Porque entre eles ser aprovado, precisa, enfim, importar, todo um processo também burocrático. Mas é cada vez uma realidade mais próxima, né? Então, tem farmácia, tem importação e tem também as associações, que são cultivos coletivos, algumas com sim autorização judicial, outras bem à margem da lei, cultivando e fornecendo óleos para os pacientes. Então, são alguns caminhos, e até por serem tão diferentes e informais, vamos por assim, fica muito difícil a gente entender a quantidade, né, e o volume de pacientes. Os pacientes da Anvisa, a gente tem uma noção maior, foram cerca de 60 mil autorizações de 2015 até aqui, mas uma curva vertiginosa, né? Quando eu lancei a Doutor Cannabis no início de 2018, ou quando você estava cobrindo o tema, eram menos de 1.000 pacientes, e agora já são 60 mil. E, enfim, de Nossa. novo, né? Você percebi agora que não respondi a sua pergunta, são mais de 20 doenças. Todas as questões crônicas têm em geral um fundo inflamatório. E a cannabis tem um poder anti-inflamatório muito grande. Então, ela pode potencialmente ajudar a controlar os sintomas de doenças e dores crônicas. E aí, mais da metade da população adulta brasileira convive com alguma questão Uhum. crônica. Então, potencialmente poderiam se beneficiar. E É muita você gente. acha que os médicos evoluíram, estão mais Então, preparados, já aceitam com mais... Eu já entrevistei alguns bambambãs, assim, medalhões mesmo, que não aceitam. e não Mas aceita. você acha que isso está evoluindo, que está ampliando? Está evoluindo, está evoluindo. Ainda mais devagar do que se gostaria, né? O que vem acontecendo é
o médico recebe o paciente no consultório dele, o paciente pergunta, doutor, e CBD para mim? E o que que ele responde? Ele pode dizer, não sei, não conheço, não aprendi, né? Que é o que mais acontece, as faculdades de medicina ainda não ensinam a contento, né? E não se aprofundam no tema, e tem muito médico procurando, inclusive a minha empresa, a Dr. Cannabis, para buscar formação, para saber o que fazer, para saber como lidar, ou mesmo encaminhar esse paciente. E o que que faz a Doutor Cannabis? O que é que A você doutora faz? Bom, eu sou relações públicas de formação, né? Inclusive, almejava ser jornalista e você, para mim, foi sempre uma referência muito legal estar Olha, aqui. Tenho memórias muito, assim, antigas de você trabalhando. Não vou conseguir lembrar a emissora, mas é nossa, fantástico. muito legal, obrigada. Fico E feliz. eu que agradeço a referência. E, bom, quando eu percebi, né, toda essa história que a gente estava lá, final de 2018, metade da população sofre com alguma dor ou doença crônica, 600 mil epiléticos refratários no Brasil, menos de 1.000 pessoas acessando, eu percebi que o médico não prescrevia por não saber prescrever, o paciente não acessava por nem saber que ele podia. Ninguém quer convulsionar. A pessoa convulsiona. Existe algo que pode frear aquilo, por que que ela não usa? Por não encontrar quem prescreva, por não saber que ela pode, por, enfim, não conhecer esse acesso. Então, eu percebi que muito mais do que um problema de ciência, a gente tinha um problema de comunicação. E falei, opa, essa história eu sei resolver. Então, o meu trabalho, talvez olhando a minha missão pessoal, né, antes de falar da empresa, é pegar um tema muito complexo e transformar em algo fácil de entender para o médico, para o paciente, e, enfim, para o legislativo também. Já estive no Congresso a convite de parlamentares algumas vezes. E resumindo o que a plataforma faz, a nossa missão é dar acesso, é democratizar o acesso. Então, se você precisa ou acha que o CBD poderia te ajudar e você não sabe por onde começar, na Doutor Cannabis você tem todos os passos, que resumindo são passar por um médico prescritor, e nós temos ali quase 300 médicos hoje, prescrevendo via De várias plataforma, partes do país. de várias partes do país, atendendo via telemedicina, com vários valores de consulta. Se não me engano, a consulta mais barata começa em R$ 150. Você passa por uma consulta, o médico prescreve ou não. Há casos em que o médico não prescreve, tá? Então, depende da autonomia médica, né? São as duas, da autonomia médica e autonomia da vontade do paciente. Em prescrevendo, o médico, o paciente volta com essa prescrição, o próprio médico sobe isso na plataforma, a gente tem uma interface de prescrição. A Doutor Cannabis ajuda o paciente a obter autorização da Anvisa e a fazer a importação desse produto, que está ficando também cada vez mais barato. Hoje tem produtos a partir de R$ 99,00 mais frete. A gente sabe que para a realidade brasileira, enfim, né, a compra Tá do caro. supermercado já está difícil, mas de fato era um produto muito caro e o preço veio reduzindo nos últimos anos. O Brasil tem. Hoje eu comentei isso com a minha diarista. É impressionante quando você tem dinheiro, como é que você tem acesso a tratamentos, né? A tudo, né? É um negócio, chega a ser desconfortável você constatar isso, né? Além não falando nem do injusto, do absurdo, é desagradável até você poder usar, né? Você fica incomodado de saber que tem gente que não pode ter Não é para acesso. todos. Não é para todos. E é possível que seja, né? Porque a Rede Sara, em Brasília, por exemplo, é uma rede que atende a todos. Tá. Entendeu? E atende com democracia igualmente, é uma coisa bem igualitária, sabe? Então, é possível. Não é? A gente fica Com querendo ver como é certeza. que pode fazer para fazer isso. Aí você, através da sua plataforma, você faz cursos, mesas redondas, coisas assim também? Você traz o médico, você busca o Sim, médico? Porque sim. tem A muito gente médico também que tem boa fé, que gostaria, mas que não sabe mesmo, né? Exato, bom, tem toda uma ciência por trás, não é? Tem todo um saber e aprender com quem tem mais experiência por trás dessa história. Eu comentei no começo que o nosso corpo produz canabinoides humanos, então nós temos um sistema endocannabinoide, né? Para um médico, quando você fala endo, ele já entende que vem de dentro para fora, então coisas que eu aprendi traduzindo aqui também. O nosso corpo produz
moléculas muito similares às da planta, muito. E produz quando o corpo precisa. Então, quando tem uma inflamação, quando tem uma dor. Mas o nosso corpo, como ele falha em várias situações, ele pode falhar em produzir essas moléculas a contento. E quando ele falha, você vai ter uma inflamação que não passa, você vai ter uma questão crônica. Inclusive, especula-se, né? Especula-se cientificamente, tem uma pesquisa do professor Ethan Russo, americano, que especula que algumas doenças para as quais a gente não conhece, das quais a gente não conhece a causa, como autismo, como fibromialgia, por exemplo, possam ser deficiências do sistema endocannabinoide. Porque, curiosamente, e aí fazendo análises anedóticas, não é? Então, de pacientes em consultório, esses pacientes melhoram com o uso de canabinoides, com a reposição através dos fitocannabinoides, portanto, os canabinoides da planta. E aí são resultados incríveis, né? Quando a gente pensa em autismo, enfim, existem algumas referências até de pessoas famosas. Fibromialgia também. Como eu entrevisto há muito tempo, eu já escutei as maiores barbaridades sobre fibromialgia. Exemplo, já escutei médico em entrevista me dizer, mas isso é o quê? Uma entidade? A fibromialgia. Sabe? Quem sente a dor sabe, não é? Ou doutor, encontre assim, outro diagnóstico. Desconcertante. Então, isso demora um pouco, né? Esse negócio de plantar em casa, isso não dá certo. Porque você planta, aí um dia o vizinho vai lá, denuncia, você vai ter que provar na polícia que não era para fumar. Olha que inferno que é isso. E as mães que eu vi desesperadas com filhos, né, convulsionando sem parar e tal, não vão ter essa calma, essa paciência, esse saber, né? Buscar o óleo daquilo. Tem que facilitar isso. Senão, porque as crianças sofrem muito, sobretudo as crianças epiléticas, né? Claro. Não, imagina, tem criança que chega a aprender a falar, consegue sentar, e aí depois de crises muito graves, perde ganhos neurológicos, perdas neurológicas tão graves que deixa de falar ou deixa, né, de poder fazer coisas que ela perde o que ela custou adquirir, né? O que ela custou adquirir não torna a readquirir. Então, quanto antes a criança, o que a gente ouve de pais dessas crianças é isso. Se eu soubesse antes, não causa alívio quando eles descobrem um óleo, causa uma certa revolta. Porque se tivesse sido introduzido mais cedo, talvez aquela criança falasse. E como é que é você pesquisando, você deve saber como é a administração disso, né? É em forma de líquido, é em forma de comprimido, é como? Eu trouxe os meus. Vamos lá. O CBD também pode ajudar muito na ansiedade, insônia, que, enfim, eu como empresária no Brasil sofro desses maus. Eu tenho também algo que possivelmente não diagnosticado ainda, mas deve, por muito uso de celular e computador, eu sinto muita dor nas mãos, né? E nesses dias eu uso não só o óleo, que são gotas, tá? Então esse aqui é o meu óleo, né? Fórmula Suíça, ele vem da Suíça, tá? É importado. Tá vendo? São gotinhas de óleo. São gotas. É como óleo essencial, né? A mesma aparência do óleo essencial. Exato. E é para administração sublingual. Então, você pinga algumas gotinhas embaixo da língua, com orientação médica, espera, deixa pausadinho ali por 1 minuto, sem engolir, depois pode tomar um copo d'água para terminar de tirar o gosto e os resíduos. E tem outras apresentações. Aqui, essa é uma outra marca, são gummies. Cada gummy é uma balinha de goma, é como se fosse um ursinho daqueles de gelatina, sabe? Hoje em dia tem de tudo, né? Assim, a dermatologia está usando muito. Outro dia eu comprei errado, não falei que eu aperto umas teclas erradas? Eu também compro errado. Aí eu comprei um zinco e meu filho ria de rolar quando chegou. Porque chegou todo em forma de ursinho, sabe? Gostoso, eu gosto. Uma balinha de goma de ursinho, porque eu tinha que aumentar a minha ingesta de zinco, e na hora de comprar eu achei o preço, custo-benefício, a entrega, porque essas coisas não tem assim na esquina. Eu comprei no Mercado Livre, nem eu comprei errado, claro. E até o gosto, né, lá, essas coisas, mas de vez em quando eu tomo. Mas esse aqui é um pouco amarguinho. Os médicos dermatologistas, alguns usam também para dermatologia, né? Em forma de bala de goma, digamos assim. Sim, também. Bala de goma com colágeno, né? É. E falando em dermatologia, esse aqui é um creme
com concentração de Olha, CBD. Então, nos dias que eu, por exemplo, tenho muita dor na mão, ou, vamos lá, trabalho, dor no pescoço, que é uma coisa que também me acontece, eu passo o CBD no local, em associação ao óleo, o resultado é fantástico, é rápido, né? E é importante comentar, Leda, que esses são produtos ricos em CBD. Esse aqui não tem nada de THC, tá? Para separar, né, uma coisa da outra. Não que o THC não seja terapêutico, tá? Mas o THC em altas doses pode dar aquela sensação que busca esse efeito chama inflamatório. CDC. CBD, canabidiol, Então é C, BD, T de casa, bola, tatu, dado. A dado. Casa, bola, dado, tá. E É o porque esse aí CBD, me interessei muito por ele, mas ele também precisa de receita médica e de um tudo médico isso para precisa de receitar. receita médica, mas é fácil, o doutor Cannabis Ele também ajuda. tem canabidiol? Canabidiol e CBD são a mesma coisa. Ah, é? Sim, Tá então vendo sim, como a o gente não CBD seria sabe as coisas? abreviação, né? E a planta, Leda, ela E ele tem serve mais... para esse tipo de... Porque tem gente que tem uma inflamação de... Eu esqueci agora o nome. Inflamação nos nervos da mão, sabe? Tá, É uma coisa sim, mais séria artrite, do que artrose... Sim, sim, sim. artrose, artrite, tudo isso você acha Sim, que sim, pode sim. melhorar? Nós fazemos um congresso, né, todos os anos, que foi virtual. Nos 2 últimos anos foram 26 mil participantes ao todo. E nós tivemos a presidente da da Associação Carioca de Reumatologia, falando, inclusive, sobre o uso do CBD para artrite e artrose. Então, sim, com orientação médica pode ajudar. E você lembra do nome dela? Ai, eu te mando depois, Tá prometo. bom, manda. Mas, bom, para mim funciona bastante nesse sentido, né? E claro, cada paciente é um. Eu estava comentando que o Sim, e você tem CBD, porque você tem artrite ou porque você tem um uso demasiado, né? Porque a gente hoje em dia vive no teclado, né? é LER, né? Lesão por esforço repetitivo. Uhum. Exato, tenho dias piores. Tenho dias piores. A minha prescrição é para ansiedade, especificamente. Mas, enfim, eu sou abusada e já percebi que funciona. Não façam isso em casa só com orientação médica. E, de fato, Leda, é muito seguro, né? Não existe registro de óbito por abuso de CBD ou de cannabis no mundo, tá? Então ninguém nunca morreu de overdose disso. Diferente de várias outras drogas que estão na farmácia e são prescritas. E, bom, pessoas morrem, né? Com frequência, inclusive. Nos Estados Unidos é uma questão muito importante o abuso de opioides. No Brasil, acho que é um pouco É. menos, Mas eu acho que o que a gente tem mas que fazer é seguir a orientação médica, né? exatamente, Vai não usar tem. uma droga. Todo remédio é droga, A né? Se você diferença entre a droga tomar, e o sei veneno, lá, né? se você tomar Imosec e tomar meia garrafa de uísque, você vai ter problema. Sim, Entendeu? Com o seu exato. fígado, com a sua função renal. Enfim, você toma muito anti-inflamatório, você vai ter problema com a função renal. São coisas assim, sei lá, que jornalista aprende no script, a cultura de script, mas que é real. Né? Sim, Todo remédio pode ter efeito colateral. Né? sim, fato. E se tomado demasiado, é claro que vai dar um problema. Então, por isso que existem os médicos. Né? Ainda mais Muito. se você vai tomar uma coisa que você não conhece bem, não é uma coisa que vem sendo estudada, que está avançando, porque essas 20 doenças que eu falei que 20 quando eu li a pesquisa sobre você agora já disse que pode ser até maior o número de doenças que o remédio pode ajudar, né? Sim, sim, sim. Bom, de novo, evidência anedótica, né? Nós temos médicos prescrevendo para várias finalidades, mas em geral, questões inflamatórias de fundo inflamatório têm um resultado muito bom. Pacientes também em tratamento quimioterápico para câncer podem ter o controle da náusea, das dores, inclusive, que, né, são aí resultado mesmo da evolução de um câncer, às vezes nem da quimioterapia, mas podem ter o apetite estimulado, que é uma fase que muitos pacientes não conseguem comer, com o uso também do canabidiol. Então, são várias as aplicações. O sistema endocannabinoide está no nosso corpo todo. Nós temos receptores em absolutamente todos os órgãos, com maior ou menor prevalência, não é? Mas estão ali. Então, na pele, enfim, no órgão reprodutor feminino, muito, no cérebro, daí o controle das crises epiléticas e por aí vai.
E os médicos de diferentes especialidades se tem sentido que aumenta o número de médicos que estão prescrevendo, que estão interessados em conhecer a Muito função interesse. do óleo, do medicamento, seja lá que nome tenha, se sente um avanço? Os Sim. neurologistas, ortopedistas, clínicos geral, enfim, médicos da Neurologistas família. e psiquiatras, principalmente. Eu diria que Uhum. psiquiatras, principalmente na plataforma. Né? Eu acho que tudo começou com os neuros, com certeza, tratando epilepsia, porque foram as mães que tiveram todo o empenho, impulsionaram isso, procuraram a Anvisa, pressionaram, conseguiram uma regulação. Mas a gente percebe muitos médicos usando o CBD, já falei, né? Eu uso para ansiedade, que, em geral, pelo que se lê de psiquiatria, é o início ou o potencial início de uma depressão. E aí a gente está falando do mal do século, algo que está aí cada vez mais presente. É. Com pandemia, então, antes da pandemia, a gente percebia que muito paciente com dor nos procurava. Entrou a pandemia, ansiedade e insônia passaram a ser os principais, né? E os Uhum. psiquiatras gostam muito porque, bom, versus antidepressivo, né, que tira, tá bom, tira a sua ansiedade, mas tira a tua libido, tira a tua vontade de sair, de fazer, de acontecer. E com CBD, os efeitos colaterais são muito mais leves quando existem, né? Então, os psiquiatras estão aderindo, eu diria, que é a especialidade médica que está buscando com mais força nesse momento. Então, a gente pode dar um endereço. Como é que as pessoas podem acessar a sua É plataforma? doutorcannabis.com.br, DR, de doutor abreviado, cannabis com 2Ns.com.br. Se entrar no meu perfil, agora não, né? Quando terminar a live, mas se entrar no meu perfil, na bio tem o link para o WhatsApp de atendimento da nossa equipe. Então, por ali, recebe toda a orientação, também todo o caminho. Mas quem é mais digital, já agilizado nesse meio e aperta bem os botões, pode ir direto, consegue agendar sozinho E, consulta e fazer o e processo. aí tem consulta, tem médico disponível e tal. Você Sim, pode. tem a agenda dos médicos disponível, consegue agendar qualquer dia, qualquer horário. No dia e no horário agendados, comparece, passa pela consulta e aí recebe orientação médica. E E a as depender do consultas que o são médico disser. presenciais? Presenciais ou online, tá? A agenda que nós temos disponível é só para consulta online, se não, tem os contatos dos médicos para ligar e Para agendar presencial. e presencialmente. Tá bacana. Parabéns, muito obrigada. Obrigada, eu que E vamos seguir agradeço. em frente, não é? Vamos, O com que tira a tudo. dor é bom. O brasileiro é bastante grande o número de brasileiros com dor, né? A dor é um fator preponderante. Dor na coluna, nos joelhos, dor no quadril, dor. Cabeça, enxaqueca. Enxaqueca, além, claro, da insônia e da ansiedade, que, como você disse, inclusive são graves e podem ter consequências muito graves, Quando a gente não não é? dorme direito, nada mais funciona bem. É verdade. Então, um abraço para você. Muito obrigada. Obrigada, Leda. Um Tá? Até a abraço. próxima. Tchau. Tchau. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.